Oi, gente, tudo bem? Hoje o assunto vai ser muito interessante. Creio que sim. Sabe qual que vai ser? Dependência emocional do açúcar. Vou falar um pouquinho sobre esse hábito que muitas vezes pode ser perigoso, mas que quer dizer também muitas coisas com relação às nossas emoções. Aguarde a vinheta. Dependência emocional do açúcar. Mas antes, eu tenho falado do meu curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. Ali está embaixo do vídeo, ali nos comentários, o link para você poder ir lá depois ver todos os temas que eu desenvolvi. E por que esse curso? Porque quando nós temos saúde, e eu falo de saúde emocional, e na sequência, é claro, que vem a saúde física também, fica tudo mais fácil. Todas as questões, todos os desafios, todos os problemas, tudo que você tiver que enfrentar, se você tiver equilíbrio, né, nas suas emoções, na sua espiritualidade, no seu corpo físico, as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas, você consegue administrar as coisas melhores e com esse equilíbrio você também se preserva, se não ficar adoecendo por conta desses embates. Então vai lá, né, na descrição do vídeo, visita lá o link, olha os temas propostos, né, e se desafia a fazer, se avaliar para fazer essa conquista. Por isso eu coloquei esse nome no título. Conquistar, uma conquista pessoal da sua saúde, que vai facilitar bastante tudo que você fizer na vida daqui para frente. Bom, então, quero fazer um convite para você também. E no meu site, alicedamasceno.com. Lá eu coloco algumas crônicas, alguns textos, algumas reflexões, também bastante interessante. Você pode ser membro também sem nenhum custo, ok? Te espero lá também. Vai ser um prazer estar com você também nessa modalidade. Bom, então vamos lá. Açúcar. O açúcar, gente, vem do mesmo lugar que o álcool, porque vem da cana-de-açúcar. Né? Então eles têm, biologicamente falando, né, bioquimicamente falando, a mesma forma, né, de um e de outro. O álcool vem da cana-de-açúcar, o açúcar também vem da cana-de-açúcar. E tanto quanto o álcool quanto o açúcar pode desencadear uma compulsão. Só muda o objeto, né, de escolha. Mas eu não vou falar aqui de álcool, eu vou falar realmente desse hábito do açúcar. E aí, o que acontece? Todos os dois são estimulados. Mas vamos falar dos doces. Hoje virou, assim, uma possibilidade muito gostosa de presentear as pessoas. Na Páscoa, então, nem se fala, chocolate rola, né, solto. Vai dar um presente, sabe que a pessoa gosta de doce? Você vai dar uma bandeja de brigadeiro que vende nas padarias. Vai dar uma caixa de bombom, de exemplo de licor, ou de bombom, né, de outras marcas que são muito famosas e muito gostosas também. Então, o doce acabou sendo também uma forma de presentear as pessoas. Vai dar um ramo de flor? Põe uma caixinha de bombom no meio. Então, é até estimulado, né, pelas pessoas esse consumo, que às vezes fica sendo até exagerado. Festas, então, seja de aniversário de criança, então rola solto, né? Os brigadeiros, os cajuzinhos. Festa de casamento também costuma ter lá uns bolos enormes e depois uns bombons maravilhosos. Então você percebe que os doces estão presentes, né, nas confeitarias, né, nas padarias, nos cafés. Sempre tem as tortas na vitrine maravilhosa, né? Tem as tortas salgadas, tem as tortas doces, quem passa sempre regala até o olho, né, para quem gosta. Então fica tudo muito exposto e a gente acaba sendo estimulado mesmo, né, a consumir esses doces que são realmente muito gostosos. Agora, eu vou falar aqui de alguns motivos, não estou querendo dizer que você vai enquadrar em todos, para você poder avaliar se o seu relacionamento com açúcar, com os doces e tortas, né, etc., está dentro daqui da média, dentro do normal, como um de vez em quando e tudo bem, ou se está começando a ser ou é exagerado. E aí você vai fazer essa avaliação para perceber o que está acontecendo, né? O que acontece? A liberação de serotonina e dopamina eleva o humor. Então, quando a gente come algum chocolate, algum doce, alguma coisa, tem pessoas que procuram exatamente quando estão tristes, ou quando estão deprimidas, ou quando estão assim, meio que desanimadas. Aí dá aquela ideia assim, de ir lá e comer bastante, né? Faz um uso abusivo pontual. Reduz momentaneamente, então, a depressão, a ansiedade e a irritabilidade. Isso, às vezes, no ciclo menstrual, né, na TPM, algumas mulheres buscam açúcar nesse período, que estão normalmente irritadas ou com o humor rebaixado, né, estão deprimidas,
e buscam algum doce, às vezes só nessa época, para compensar esse mal-estar, porque realmente naquele momento e por algum tempo o açúcar eleva nessa possibilidade de serotonina acontecer. E pelo prazer de saborear. Todos nós sabemos que o comer é prazeroso. E quando você come alguma coisa que você gosta, né, que o seu paladar se agrada, que é uma coisa saborosa, a gente busca isso e tem um prazer muito grande, né, de saborear. Então, sabendo, né, a pessoa gosta do doce, etc., então ela tem esse prazer, né, de saborear e de comer. Uma tentativa de adocicar a vida, que está difícil. Está com problema, está com dificuldade, está frustrada, então emocionalmente está meio que desanimada. E comendo um doce, né, isso tem muito a ver com diabetes também, depois você pode lá ver meu vídeo sobre diabetes, tem a ver com disfarçar a amargura, né, simbolicamente. Então você come o doce que é prazeroso, que é gostoso, com essa sensação, adocicar a vida e facilitar as coisas, né? Então é uma forma, né, de compensar a frustração com esse ato, né, de comer. Pode ser também autossabotagem, mas de que forma que ingerir açúcar demais pode considerar uma autossabotagem? Pode, porque engorda, né? Tem algumas pessoas, não todas, mas algumas têm uma propensão de engordar quando começam a ingerir muitos doces, tortas, etc. Então tem aí uma perda na estética, que tem muitas pessoas que não gostam de serem gordas, né? Isso aí também é muito relativo, mas tem gente que não gosta. E prejuízo para a saúde, prejuízos nas placas de gordura, né, que vão se acumular nas artérias, e inflamações também. Todos os especialistas dizem que o açúcar é inflamatório. Então, tomando no exagero, né, dessa ingestão, né, de alimentos, né, das sobremesas que acontecem sempre, ou quase sempre, depois das refeições dos restaurantes, sempre tem aqueles docinhos ali, né, que dizem que é de graça, que é de brinde, ou vai jantar ou almoçar na casa de alguém. Normalmente as pessoas também, né, se preocupam de fazer uma sobremesa, um docinho após a refeição, ou um café com muito açúcar. Então, tudo isso são estímulos, mas que a gente precisa prestar atenção até que ponto a gente está ingerindo, a quantidade, a frequência e até que ponto a gente está sentindo falta, a ponto de ficar buscando, né, o açúcar dentro de casa, ou então saindo só para comprar o açúcar, né, para comprar um doce, para comprar uma torta, para comprar alguma coisa. Então, assim, a frequência, a intensidade do seu desejo é que vai determinar, né, esse uso abusivo ou até mesmo uma compulsão. E aí cada um vai ter que se avaliar, né, com seus hábitos e com seus próprios desejos e o seu relacionamento, né, com os doces, etc. E também uma dificuldade de lidar com desconforto emocional, né? Já falei, a amargura. Outra coisa, tensão no trabalho. Já ouvi pessoas dizerem, nossa, hoje tive um dia tão tenso no trabalho, perseguição, ou desafios, ou dificuldades. Então, para compensar, vou chegar em casa, passei na loja para daí, já comprei um pedaço de torta. Para compensar esse dia difícil, para compensar a chatice do chefe, para compensar a implicância da colega. Então, as pessoas usam muito isso para compensação, como se fosse assim, um prêmio depois de um dia de sacrifício, né? Tensão também na família, também pode ser um desencadeador. Ah, brigou com o namorado, brigou com o marido, brigou com o filho, eu não tenho algum problema para resolver, vou comer um pouquinho de doce para ver se melhora, para ver se eu tenho um site, né? Tenho um pouquinho de prazer aqui, vendo televisão, vendo filmes, né? Tem pessoas que levam um prato de brigadeiro e começam a comer naquela compulsão. Quando acabar o filme, antes de acabar o filme, o prato de brigadeiro já acabou. Né? Brigadeiro de colher, né? É fácil de fazer, não precisa nem de enrolar. Então, tem essas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Com que frequência e com que necessidade você tem, né? Com esse hábito. Aliviar o estresse, né? Eu já falei. E eu tenho lá no meu curso um módulo só sobre estresse. Lá você vai entender por que ele acontece, como que você vai lidar e como que você pode acabar com ele. Então, se você tiver alguma dificuldade com relação a isso, fazendo o curso, você vai poder perceber, né, que você vai lidar com essa situação estressante, né, que infelizmente hoje é muito comum, muito frequente em algum momento da nossa vida, né? E uma tentativa de aliviar o pessimismo e ideias catastróficas. Então é o seguinte, tem pessoas que são muito negativas, muito pessimistas e ficam na cabeça dela imaginando só coisas ruins.
Ah, não vai dar certo, e se fulano não acontecer isso, nossa, eu não sou promovida, isso, se o salário atrasar, isso eu adoecer. Então fica aquele o si, e se contagiando, intoxicando com os próprios pensamentos, né? É aquela hora que você não precisa de ninguém e de nada para te adoecer. Você mesmo se adoece, se intoxicando com esses pensamentos, com essa energia negativa, e que vai te consumindo e pode te adoecer também. Aí, para aliviar esses pensamentos, só ela conhece, está lá no oculto, mas para ela se aliviar ou se ver livre disso, né, ela acaba comendo doce também, para poder, como se estivesse querendo desfazer desses medos, dessa ansiedade que fica na cabeça dela o tempo inteiro. Agora, o que fazer? O que fazer com essa situação toda, né, que eu coloquei aqui, que você precisa avaliar? Identifique primeiro se você está abusando de doces ou não, como eu falei antes. Percebe se você precisa, a intensidade, com a frequência, se é todo dia, ou se é sazonal, né, se é só de vez em quando. Avalia no seu cotidiano, né, como é a sua relação com essa ingestão de doces. Os motivos prováveis, se você falar assim, olha, eu como doce quando estou triste, quando estou deprimida, quando estou no TPM, liste todos esses motivos pontuais que você precisa de consumir doce. E fica pensando como é que você pode fazer para dar um outro jeito que não seja, né, esse de ficar aliviando dessa forma. Momentos que essa compulsão acontece. Em que momentos? Né? Como isso acontece? Com que intensidade? Tem que comer, por exemplo, meia barra de chocolate é suficiente, ou tem que comer 3 barras de chocolate? Quando eu vou na rua só para comprar um doce, eu compro um doce pequenininho ou compro um monte para ficar assim na reserva? Então, são coisas que você pode avaliar e pode se perceber nessa situação. E cuidar das emoções, né, que estão sustentando esse hábito. Tudo que nós fazemos, tudo que acontece no nosso corpo, tem alguma uma coisa na sua vida emocional que sustenta esse hábito, ou que sustenta, né, algum sintoma que acontece, alguma dor que acontece no seu corpo. Então, o que você está querendo esconder? O que você está querendo disfarçar? O que você está querendo fugir? Né? É um plano de fuga. Esse confronto, né, com você mesmo, essa avaliação, vai te levar nos reais motivos, né, de exagero, né, do uso de doce. E aí você vai fazer uma autorreflexão para saber como que vai ser essa situação toda e, se for necessário, se você detectar realmente uma compulsão, uma dependência que tende a piorar se não for tratado, então você busca uma ajuda de alguém que possa estar avaliando isso com você ou até mesmo de uma ajuda profissional. Mas, independente disso, eu quero te falar uma coisa para terminar esse vídeo. Adoce a sua vida sem tanto doce, mas rindo mais. O coração alegre sempre aformoseia o nosso rosto. Se preocupe menos com as coisas que realmente não merecem a sua atenção. Perdoe mais, que isso vai te ajudar a ser menos amarga. Com tudo isso, você vai adoecer bem menos. E se você gostou desse vídeo, acho que ele foi útil para você ou para alguém que você conhece, dê o seu gostei, faça a inscrição, compartilhe com as pessoas, faça comentários, acione o sininho, vai lá no meu site para você poder conhecer e também lá no like do curso para você poder visitar e ver o que está lá programado, ok? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.